fazer um experimento agora sobre temperatura e solubilidade, utilizando leite em pó, água em temperatura ambiente e água quente. Ok, eu vou começar aqui. Primeiramente eu vou colocar o leite em pó na água aqui. Um pouco de leite. Um pouco. Um pouquinho. Aí a gente consegue, olha, perceber uma coisa. Esse copo de leite, você já consegue perceber algumas moléculas aqui, um pouco de leite em pó que não foi dissolvido. Agora, quando se pega o leite em pó e põe aqui na água quente, ele dissolve na hora. Dissolve na hora. Bom, o que conseguimos concluir nesse experimento é o seguinte: conseguimos estabelecer uma relação entre solubilidade e temperatura. Nesse daqui, que a temperatura está elevada, que eu fervi a água a uma certa temperatura, nós percebemos que o leite ele dissolveu por completo. E se você pegar o colher aqui, você não consegue perceber nada no fundo do copo, porque ele dissolveu totalmente. Essa solução ela é supersaturada, por quê? Porque eu precisei aumentar a temperatura dela para poder dissolver esse leite, que já não é um leite de muito boa qualidade, por isso. Bem, aqui nós temos a solução saturada, porque nós dissolvemos em temperatura normal, e também também encontramos corpo de fundo. No caso, o leite fica aqui no fundo. Você mexer aqui, vai encontrar o leite no fundo do copo. Então é uma solução saturada com corpo de fundo. É isso. Agora vamos começar aqui e fazer um experimento para demonstrar o conceito de polaridade. Ok, vamos começar aqui, primeiramente. Vou misturar aqui um potinho de óleo aqui, né? Vamos misturar com a água. O que percebeu-se aqui é que o óleo não se mistura com a água, porque devido à sua densidade, que é menor do que a da água, portanto, ele ficará em cima, ele não vai afundar. E ele é apolar e a água é polar, ou seja, não tem como misturar duas substâncias que tenham de polaridades diferentes. Semelhante dissolve semelhante e é isso. Agora, quando a gente põe aqui nosso detergente colocado, a gente consegue perceber que tem tipo umas gotinhas aqui embaixo do copo, tem tipo umas gotas de óleo mais ou menos assim, meio soltas. Por quê? O detergente ele é interessante, porque o detergente ele é formado por uma camada apolar e polar, como se fosse a membrana plasmática, por exemplo. Ele é formado por uma camada polar e polar, ou seja, o óleo é polar e a água é polar, então acaba formando essas bolinhas aqui que dá para perceber, porque o detergente está misturando tanto com o óleo que é apolar, tanto com a água que é polar. Aí acontece isso aqui. É por isso que muitas pessoas utilizam detergente para lavar pratos, para lavar, porque tem gorduras que a água, como é polar, não consegue dissolver, não consegue se misturar para poder lavar, porque é semelhante, dissolve semelhante. Então, o detergente é utilizado por conta disso, por ele ter essa duplicidade. Aí podemos ver aqui, ó. Agora não consegue ver tantas gotinhas aqui embaixo, mas primeiramente estava com essas gotinhas. Aí o detergente se misturou tanto com o óleo quanto tanto com a água, formando essa soluçãozinha daqui. Basicamente isso. Agora isso aqui se tornou uma mistura homogênea, porque nós só conseguimos ver uma fase diferente de como era no começo. Esta apresentação agora que Rafael vamos realizar tem como objetivo testar a densidade de dois líquidos, que é a densidade da água. Desse primeiro recipiente da direita para a esquerda, temos aqui o álcool e depois vamos testar a densidade da mistura entre a água e o álcool. Aqui vamos usar esses decímetros caseiros que a gente fez com massinha e canudo para poder medir a densidade dos líquidos. E temos aqui o recipiente, pegamos aqui no laboratório. Que a gente já mostrou. E vamos lá. Vamos testar primeiro a densidade da água. Agora nós vamos marcar aqui onde foi o nível até onde o canudo subiu. Relaxa, vai.
Vamos testar a densidade do álcool agora. É perceptível que o densímetro nem sobe quando nós colocamos no álcool. Isso até significa, não é nem necessária marcação, mas significa que o álcool em si é mais denso que a água. E aqui nós podemos perceber que não é necessária a marcação, pois quando colocamos o canudo, o densímetro, no caso caseiro, no álcool, é perceptível que o canudo nem sobe, ele permanece no fundo do recipiente. Isso significa em si que a água possui uma densidade maior do que a do canudo, do que a do densímetro no caso. Agora, nós vamos aqui misturar as duas soluções, no caso, os dois líquidos. Mistura. Lembrando que o líquido e a água tem que estar na mesma quantidade. Agora a mistura nós vamos ver. Vamos por aqui. Percebemos que a densidade dessa mistura é a mais alta que tem, comparado até a água, no caso. É a densidade mais alta, possui uma densidade mais alta. No comparativo agora, é necessário que o densímetro seja do mesmo tamanho, tudo seja do mesmo tamanho, para não correr erro. Ó, e aqui é o comparativo. Aqui foi a densidade da água. Quando nós pomos o densímetro na água, o canudo subiu até essa parte. Quando pomos no álcool, foi perceptível que o densímetro ficou no fundo, ou seja, a densidade do álcool foi a menor. E quando misturamos a água e o álcool, o densímetro subiu até aqui. Ou seja, a mistura entre a água e o álcool conseguiu ser mais densa do que a água pura. Agora nós vamos fazer um experimento sobre solubilidade. Nós vamos utilizar água quente, água em temperatura normal e acetado de sódio. E tem um acetato. Pronto. Vou acrescentar um pouco de água. Não vai ter como dar uma colher, né? Mas a gente vai botar só um pouquinhozinho, só para dar uma misturadinha. Gostoso. Só um pouquinho mesmo aqui, ó. Tem que botar mais um pouquinho de água só. Tá bom. Isso. E não dissolve totalmente. Como podemos ver aqui, ó, temos a água em cima e o sal, o acetato no caso embaixo, o que isso caracteriza uma solução saturada e com corpo de fundo. Agora nós vamos colocar aqui para aumentar a temperatura, para aumentar o coeficiente de solubilidade desse sal, para posteriormente, quando esfriar, vermos o processo de cristalização. Devido à sua instabilidade, né? Vamos pôr água quente aqui, né? Calma lá, para não... vamos ferver em banho-maria, né? Vamos ferver em banho-maria. Vai esquentar o becker, né? Ele vai fervendo aí, né? Espera dissolver todo, não pode ficar nada no fundo. Vai ficar bem quentinho. Como não tínhamos uma temperatura suficiente para poder tornar essa solução supersaturada e dissolvê-la por completo, necessitamos colocá-la nesse aparelho aqui. Agora vamos testar, aferir que essa é uma solução super saturada e bastante estável.
aqui ó, chega aqui em cima, já é possível ver que ela está se cristalizando. Agora vamos entender o que aconteceu ali. Para entender o que aconteceu ali, precisamos entender o que são soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas, que o que tivemos ali foi uma solução supersaturada. Aqui, ó, para explicar, uma solução de um elemento A dilui 8 gramas da solução A em 100 gramas de água a uma temperatura fixa de 45 graus Celsius. Se nós colocarmos 13 gramas de água em 200 ml, ela vai ser uma solução insaturada, pois ainda não atingiu o coeficiente de saturação, que aqui no caso seria 16 gramas. Soluções saturadas. Aqui. Um exemplo é uma solução que dilui um elemento A, 8 gramas do elemento A a cada 100 gramas de H2O numa temperatura fixa de 45 graus Celsius. Se nós diluirmos 16 gramas do elemento A em 200 gramas de H2O, vamos obter uma solução saturada, porque ela atingiu seu coeficiente de saturação. E uma solução supersaturada, que foi a que tivemos ali, que dilui 8 gramas do elemento A a cada 100 gramas de H2O, a uma temperatura fixa de 45 graus Celsius. Se diluirmos, aqui está errado, 16 gramas desse elemento A em 100 gramas, em 200 gramas de água, 20 gramas desse elemento A em 200 gramas de H2O, vamos obter uma solução supersaturada, que aqui no caso o seu coeficiente de saturação seria 16 gramas, como passou para 20 gramas, temos 4 gramas sobrando, que isso caracteriza uma solução supersaturada. E vale ressaltar que ela é uma solução muito instável e por isso quando ela entra em contato com qualquer coisa, ela cristaliza instantaneamente.